Bom dia, caros irmãos, a paz. Mais um dia nos reunimos para meditarmos o Evangelho deste dia, né? Sexta semana do tempo pascal, terça-feira. E o Evangelho deste dia é do capítulo 16, de 5 a 11. Eu queria começar lendo esse Evangelho com você. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim, a justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis, e o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Então Jesus está falando para os discípulos da sua partida, e ele diz que é importante que ele vá, porque se ele não for, o Paráclito, o defensor, ele não virá, né? Então, nós vemos aqui a Trindade agindo. O Pai que diz: Quem enviarei? O Filho diz: Eu irei, né? E o Filho, ao voltar para o Pai, envia o Espírito Santo. Então, a Trindade, ela realiza essa obra de salvação na humanidade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão sempre agindo. E hoje Jesus ele vai falando justamente disso, né? No julgamento. Na verdade, Jesus está falando do julgamento deste mundo. Esse mundo que foi, podemos dizer, julgado quando Jesus ele veio, porque ele é o Senhor, ele é o nosso Salvador. Então, Jesus ele diz, né, que ele vai enviar o defensor. Então, nós temos um defensor. Nós podemos imaginar aqui um tribunal, né? Um tribunal. Primeiramente, vamos lembrar como foi que Jesus foi condenado. Primeiramente, ele foi condenado injustamente num tribunal. Jesus, ele foi réu num tribunal. Existiu as testemunhas de acusação, as falsas testemunhas, infelizmente, que o acusaram. Ele era réu. E existia também um acusador, que é o demônio. O demônio, ele é acusador desde o princípio, ele é o príncipe deste mundo, como Jesus vai definir no Evangelho, né? Então, no julgamento humano, os acusadores, as falsas testemunhas acusaram Jesus de blasfêmias e tantos outros pecados, de pecados contra a lei. Jesus ele não abriu a boca, mas sofreu injustamente, né, para nos salvar dos nossos pecados. Na verdade, éramos nós que iríamos ser condenados, mas ele foi julgado no nosso lugar. E Jesus ele morreu. O demônio achou que saiu vitorioso com a morte de Cristo. Mas o julgamento que o mundo fez com Jesus, o julgamento que Jesus viveu, tornou-se um julgamento às avessas, né? Por quê? Aqueles que eram testemunhas de acusação, eles foram declarados culpados, né? Porque o Espírito Santo, justamente quando ele veio para estabelecer a culpabilidade do pecado. Então, aqueles que haviam condenado Jesus à morte, quando Pedro, depois de Pentecostes, anunciou Jesus, ele disse: o Senhor, o que nós devemos fazer, né? Pedro diz: convertei-vos, né? Ali eles estavam tendo uma experiência com o amor de Deus, com a iluminação. O Espírito Santo veio justamente para defender-nos dos nossos pecados, né? Muitas vezes as pessoas, quando não têm consciência do pecado, elas vão vivendo uma vida no pecado, e tem um certo momento que elas têm uma experiência com o amor de Deus. O Espírito Santo as ilumina, né? E as faz perceber que elas eram culpadas de um pecado contra Deus, um pecado que fere o coração de Jesus. Então o Espírito Santo, a primeira graça que o Espírito Santo vem nos conceder é nos fazer reconhecer os nossos pecados, né? Por isso nós, quando reconhecemos, tomamos consciência dos nossos pecados, nós procuramos nos converter, né? Nós procuramos nos converter, nós procuramos
buscar a Deus, nos reconciliar, nos confessar. E qual é o grande pecado que Jesus vem falando aqui? O grande pecado é não crer no amor dele, né? Não existe mais um pecado que Jesus não possa perdoar. O único pecado é não acreditar no amor, é não acreditar na misericórdia, não crer em Jesus, né? Então, a segunda coisa que o Espírito Santo vai realizar é a justiça. O Espírito Santo veio realizar a justiça, porque Jesus, sendo réu, Jesus foi declarado culpado, foi condenado, mas a justiça de Deus o salvou. E aquele que foi considerado culpado, né, por causa do pecado, dos nossos pecados, ele foi considerado justo. E a justiça de Jesus fez com que ele tornasse Senhor e juiz da humanidade. Então, aquele que foi condenado pelos nossos pecados, a partir de agora, ele é o juiz, ele é o Senhor, né? São Paulo, ele diz que ninguém declara Jesus como Senhor, como sendo Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vem fazer com que nós coloquemos Jesus como o Senhor das nossas vidas, né? Por meio do Espírito Santo, nós reconhecemos o senhorio de Cristo, nós nos submetemos à sua vontade, né? A sua ação. Então, a segunda ação do Espírito Santo, aquele que é o defensor, ele vem nos fazer reconhecer Jesus como o Redentor, o Salvador, o Senhor da humanidade, né? Então, nós só podemos reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador por meio do Espírito Santo. E a terceira característica, né, que o Espírito Santo veio estabelecer, o defensor, no tribunal, é o julgamento. O julgamento de quem? O julgamento do mal, o julgamento do demônio. Se existe um culpado neste mundo, é o demônio, né? Ele foi o primeiro culpado pelo pecado do homem. Ele incentivou o homem e a mulher a ofender a Deus, a desobedecer os mandamentos. Então, Jesus precisava estabelecer a culpabilidade do demônio. Então, o príncipe desse mundo que nos acusava diante de Deus, ele é o acusador desde o princípio, precisava ser condenado. E Jesus, por meio da sua morte na cruz, por meio da ressurreição, ele condenou o demônio. O demônio, ele hoje está condenado, então o demônio, ele não tem força. O demônio só age na nossa vida, na vida das pessoas, é porque elas dão abertura, elas buscam, elas se submetem a ele, né? São Pedro diz que o demônio é como um cão amarrado, um cão raivoso. Se nós nos aproximamos dele, ele vai nos morder, né? Ele é também como um leão procurando a quem devorar. Então, se nós nos expomos ao mal, se nós nos expomos ao pecado, se nós nos expomos a uma vida sem Deus, né, nós podemos correr o risco de sermos devorados pelo mundo, pelo demônio, né? Então, mas Jesus, ele diz que o demônio já está condenado. Então, nós não devemos ter medo do mal, nós não devemos ter medo do demônio, né? O cristão nesta vida, meus irmãos, são chamados a ser testemunha de Jesus, né? Nós não precisamos mais ter medo do mundo, nós não precisamos ter medo do julgamento humano. Às vezes nós vivemos nesse mundo com muito medo, principalmente nós cristãos, nós vivemos com medo do julgamento das pessoas e por isso muitas vezes nós não assumimos o nosso ser cristão, a nossa identidade. Então, existe um julgamento, Jesus ele já é Senhor. Às vezes a gente tem a visão que o julgamento vai ser só no fim dos tempos, né? Onde nós seremos de fato, nós vivemos um julgamento final, né? Onde todas as nossas ações serão colocadas diante de Deus. Então, aqueles que fizeram bem vão para a vida eterna, para uma vida com Deus, e aqueles que fizeram mal vão para uma vida de condenação. Isso é um julgamento final. Mas Jesus, ele já julgou este mundo, e por isso nós não devemos ter medo. Nós não devemos ter medo nem do nosso pecado, porque São João também diz, filhinhos, né? Se não pequeis, mas se pecardes, existe um justo a interceder, a expiar as nossas faltas. Então, Jesus é aquele que intercede por nós, que expia as nossas faltas, que intercede pela nossa conversão, pela nossa santidade. O Espírito Santo é aquele que vem para nos dar consciência do pecado e fazermos acreditar em Jesus como Senhor e também nos dá autoridade sobre o demônio, sobre o mal, sobre o pecado, né? Então, para quem está em Cristo, a vida é uma vida nova, não mais uma vida de julgamento, mas uma vida de salvação. Meus irmãos,
Nós somos chamados neste mundo a vivermos como filhos de Deus, a sermos livres, livres de tudo aquilo que nos aprisiona, a vivermos nesta vida unidos a Cristo e sermos santos. Esta é a nossa vocação, a santidade. Portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo, porque eles passaram da morte para a vida e vivem uma vida nova, uma vida de filhos de Deus. Então, que Deus te abençoe e seja santo. Shalom.